Seja muito bem-vindo a esta aula extremamente importante, tratando de aspectos fundamentais sobre a família, muito relacionado a como o homem deve tratar a sua esposa. Se você veio por meio do vídeo do Instagram, onde eu coloquei essa questão muito triste do homem adulterando dentro da própria igreja, eu quero poder fazer um ato de reparação e explicar para vocês aqui qual que é o verdadeiro dever do homem para com as mulheres. Esta pregação vai beneficiar todos, tanto os homens quanto as mulheres, namorados, noivos e casados. Eu também quero dizer para você que nós estamos na fase de Black Friday e por isso que eu estou fazendo esse vídeo inicial introdutório, porque nós estamos com o livro com até 50% de desconto e isso pode favorecer muito na sua compreensão do que a igreja te pede como família. Nós temos esse livro aqui, ó, O Marido, o Pai, o Apóstolo, que foi uma conferência que um padre francês fez na França e jogou fogo no coração dos homens. E eu digo que quando o homem lê esse livro, ele olha no espelho, ele vai glorificar a Deus pela graça da sua masculinidade e também por causa do dever que ele tem. Nós temos aqui o livro chamado Noivos e Esposos, porque os casamentos fracassam ou dão certo, que o padre que escreveu esse livro, Monsenhor Álvaro Negromonte, comentou a encíclica Castico Nubi, que é uma das coisas mais lindas já escritas sobre o casamento, e se as pessoas seguissem isso daqui, as nossas famílias não estariam em crise. Eu tenho um outro livro chamado Paternidade e Masculinidade, que foi uma organização de textos que eu fiz sobre como os pais devem educar os filhos, e olhem quem que eu me baseei, né? Os textos de quem eu coloquei: Santo Afonso, Santo Antônio Maria Claret, Santo Tomás de Aquino, Padre Michael Miller e Padre Manuel Bernardes. Aqui tem instruções divinas do céu de como você deve conduzir a educação dos seus filhos. Isso daqui é a coisa mais linda do mundo, inclusive o capítulo da educação da alma, que é uma das coisas que falta muito hoje. Mas uma dica que eu também quero trazer para vocês é esse livro chamado A Espera do Noivo, para os pais prepararem bem as suas filhas na escolha de um bom homem para ela casar. O autor vai explicar nesse livro que os casamentos fracassam porque as mulheres não escolhem muito emocionalmente os homens, então tem que usar mais a parte da inteligência, isso vai proporcionar um casamento melhor. E o último que eu quero trazer para vocês é este livro aqui chamado Cristo no Lar, Meditações para as Pessoas Casadas, do Padre Raul Plus. São 365 meditações. O que você precisar de casamento tem nesta obra aqui, que está com baita desconto. Eu vou disponibilizar os links dos próprios livros aqui embaixo, tá bom? Eu digo para vocês, gente, com muita convicção, nós da Editora Imaculada temos um compromisso de levar para vocês a verdade. E vocês sabem que a questão da família é muito combatida hoje pelas forças do inferno e até mesmo dentro da própria igreja, os cursos de noivos estão assim, bem falidos. Eu acho que eu comento isso daqui nessa live, tá bom? Então desfrute dessa belíssima promoção. Eu desejo para você uma boa live e que você possa compartilhar esse conteúdo com outras pessoas para abençoá-los também. Fica com Deus e viva a Sagrada Família. Antes de iniciar com a meditação das Escrituras, eu gostaria de dizer algo para os senhores. Quando eu fui me casar, eu vim de uma realidade de família muito difícil. Alguns aqui conhecem o meu testemunho de longa data. Primeira coisa, eu estou sem microfone. Vocês que estão atrás estão escutando? Beleza, então tá ótimo. Eu vim de uma realidade de família muito difícil. Alguns aqui já me conhecem faz bastante tempo, mas eu estou vendo que tem gente nova aqui hoje, então acho que vai ser oportuno compartilhar um pouquinho com vocês. A minha família era toda do ocultismo, não tinham católicos, gente que amavam a Deus e estavam inseridos na Santa Igreja. Então eu fui consagrado aos demônios dentro do ventre da minha mãe. Eu fui abandonado pelo meu pai, eu tinha 3 anos de idade. E com mais ou menos 5 anos de idade eu iniciei a minha vida nessas questões de vida sexual e pornografia. Eu fui abusado sexualmente muitas vezes mesmo, por homens e por mulheres. E a minha vida, desde a mais tenra idade, foi envolvida com muita promiscuidade, sendo que com 14 anos eu já saía com mulher casada. Né? Foi muito difícil. Tive uma vida muito difícil na escola, repetindo 8 anos. Eu repeti 8 vezes e fui expulso de 6 escolas. E quando eu conheci a Cristo, o meu maior desejo era casar e constituir uma família. Justamente ter aquilo que eu não tive, que o meu pai não me proporcionou. E com a graça de Deus, eu conheci a Thaís, que hoje é a minha esposa, e cheio de desejo santo, eu fui contrair um matrimônio. Agora, há um grande problema que nós vivemos hoje, homens. Isso é muito triste. Dentro da Igreja Católica, nós vivemos uma crise sem precedentes. E um dos pontos mais atacados é justamente a questão da família
e muito fortemente o matrimônio. Tanto que o Papa João Paulo II, ele dizia, gente, nós não estamos no tempo para ter inércia, diante de tantas dificuldades que nós estamos vendo. E ele pedia que os leigos levassem a sério o apostolado relacionado ao matrimônio e à família. E por que eu estou falando isso para vocês? Eu queria fazer uma pergunta. Se os senhores se sentirem à vontade de responder, tudo bem, mas também se não quiserem, não tem problema. Quem que aqui é casado na igreja, levante a mão, por favor. Tá bom. Eu gostaria só de saber um pouquinho como foi a preparação para o seu casamento. Quando você foi casar, você teve uma busca de livros que tratavam sobre o matrimônio, começou a comer livros sobre o matrimônio, ler encíclicas papais, pegou no catecismo documentos da igreja. Você foi buscar uma formação sobre isso? Você participou de um bom curso de noivos, onde você ficou, assim, 2 dias em silêncio, em retiro, escutando uma pregação atrás da outra, explicando o valor real do matrimônio, ou nada disso aconteceu? Como que foi? Alguns estão falando que não, alguns estão falando que sim. Tá. Gente, é tão terrível essa crise do que está acontecendo que muitas pessoas realmente hoje vão para o matrimônio sem ter noção do que é um casamento. Tanto é que uma juíza do Tribunal Eclesiástico, ela fez uma live comigo no meu canal e disse que 90% dos casamentos são considerados nulos. E ela explicou na live que o homem e a mulher, eles têm que ter noção do que eles estão contraindo diante de Deus. E que a maioria vai sem noção, então por isso não tem validade nenhuma. Não tem validade nenhuma. As pessoas acabam não estudando, acabam não tendo um bom curso de noivos e acabam contraindo um matrimônio nulo, sem noção do que eles estão indo fazer. Então eu quero até dar um testemunho meu para vocês aqui sobre isso. Sabendo dessa crise da igreja, que a coisa não está fácil nesse sentido, eu procurei um padre que ele é doutor em teologia. Eu cheguei e fui no mosteiro e falei, ó, seguinte, Padre Simeão, eu vou me casar e eu gostaria de me preparar bem para o meu matrimônio. Eu não gostaria que o meu matrimônio fosse nulo. E quando eu fui junto dele, ele me dava aula particular, coisa mais maravilhosa do mundo. Ele pegava as encíclicas do Papa, lia um trecho, comentava e me ensinava junto com a minha esposa o que era o matrimônio. E quando ele veio conversar comigo pela primeira vez, ele falou assim, você está certo de vir me procurar, porque eu sou um sacerdote, eu sou um padre católico. Olha o que ele disse. Para que eu me formasse um padre, eu estudei 4 anos de teologia, eu fiz 4 anos de filosofia, foram 8 anos de estudo. Só que eu moro dentro de um mosteiro, você sabe. Aqui nós acordamos 4 horas da manhã para rezar, porque são monges, então eles têm uma vida de oração bem forte mesmo. Uma vida de sacrifício, aqui uma vida de austeridade. Você sabe que nós temos 2 vezes por semana o jejum semanal, de somente a pão e água, o nosso trabalho, o nosso sacrifício e o estudo com o nosso superior. Eu me preparei 8 anos para receber um sacramento chamado Sacramento da Ordem. Nós temos uma barata aqui que veio junto conosco. É uma barata? Sei lá o que é isso aqui. E ele falou assim, ó, eu estudei durante 8 anos para receber um sacramento. Sacramento da Ordem. Por que eu estudei? Para ser um bom padre dentro da igreja. Para ter vida de oração, para ter conhecimento teológico, para ter conhecimento filosófico, para servir a igreja. Eu recebi 8 anos, uma formação com muito esmero, com muito estudo para ser um bom padre. E vocês, quando vão casar, vocês acabam recebendo uma formação de um dia para levar a vida inteira num sacramento. Acabam indo desorientados e não é à toa que a família vive verdadeiramente uma crise sem precedentes. Então eu não sei qual que é a sua situação aqui hoje, meu amigo. Mas eu quero jogar um pouco de luz sobre um aspecto somente sobre a vida do matrimônio. E eu quero utilizar da Sagrada Escritura, da carta de São Paulo aos Efésios, e que ele tem uma missão, uma palavra para a missão de cada um de nós, que se encontra em Efésios capítulo 5, versículo 25. Deixa eu pegar aqui para vocês aqui.
Maridos, amai a vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Como o versículo é breve, eu vou ler isso daqui novamente para os senhores. Maridos, amai a vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O apóstolo Paulo, que foi um homem que teve uma iluminação da graça de Deus, eu quero trazer dois aspectos aqui para vocês terem uma noção da grandeza desse homem. São João Crisóstomo dizia que o coração de Paulo é o coração de Cristo, e quando você pega a segunda carta aos Coríntios 12, ele diz que ele foi arrebatado aos céus. Ou seja, se tem um homem que teve revelação divina e que da boca dele saiu palavras de sabedoria, foi São Paulo apóstolo. Esse homem foi possuído pela sabedoria do Espírito Santo. E quando ele deixa esse recado para nós, ele está dizendo ao teu coração de homem, a maneira com que você deve amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ou seja, a primeira coisa que deveria acontecer numa entrevista de casamento é perguntar para os candidatos ao matrimônio: vocês, homens, conhecem o Santo Evangelho? Vocês já leram o Santo Evangelho? Vocês colocam em prática o Santo Evangelho? Porque nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer em Mateus capítulo 7, verso 24, aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as coloca em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Queridos, a bússola para a grande felicidade no matrimônio é o Evangelho, é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, o que nós temos que fazer como Jesus fez? Amar como Ele amou. Agora, o que é o amor de Cristo e a maneira com que Ele amou a Santa Igreja? É quando você olha para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e entende a entrega dele. A maneira com que o homem deve amar a sua esposa é como um homem que tem um sacrifício de vida cotidiano, perpétuo, para amá-la desta maneira. Neste sentido, essa é a característica de amor que São Paulo pede para os homens. Agora, as pessoas que tramam a destruição da família, eu estava estudando isso essa semana no livro chamado Libido Dominante. Eles sabem muito bem que o oposto ao amor sacrificial é os vícios. Olha a nossa geração de hoje. Olha o que prepararam para as nossas famílias. 88% dos sites acessados são para fins pornográficos. Gente, eu vivi isso a minha adolescência e parte da minha conversão ainda numa luta com isso. Como que nós haveremos de amar as nossas esposas com sacrifício se a gente fica diante de uma tela, com as mulheres com os corpos mais perfeitos e buscando prazer a todo momento na masturbação? Olha que engenharia social para acabar com o amor dos homens. Marido, amai vossas mulheres como? Sacrificando, servindo. Quais são as características do amor? Se você pegar, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 13, São Paulo vai começar a nos ensinar quais são as características do amor. Eu quero pegar aqui para vocês. 1 Coríntios 13. Aqui, ó. O amor, ele é paciente, ele é bondoso, ele não tem inveja, ele não é orgulhoso, o amor não é arrogante, ele não é escandaloso, ele não busca os seus próprios interesses, ele não se irrita, ele não guarda rancor, ele não se alega com a injustiça, mas ele se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Essas são as características que o amor deve ter, que o homem deve ter com a sua esposa. Isso torna o homem o quê? Forte. Porque a cruz é a força divina. São Paulo vai dizer isso daí na primeira carta aos Coríntios. A cruz é o poder de Deus, a cruz é a força divina. Então, como o homem olha para a cruz, ele entende a sua missão. E cruz significa o quê?
aqueles que quiserem seguir-me, renunciem a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você sabe o que é uma renúncia de si mesmo? Eu não faço a minha vontade, mas eu faço a vontade de Deus. E qual que é a primeira vontade de Deus que eu devo estabelecer na minha vida? O rompimento total contra o pecado. Porque o pecado causa debilidade, o pecado me deixa escravo, o pecado me joga nas mãos de Satanás. Então, quando eu renuncio a mim mesmo, eu renuncio ao pecado e vou para a cruz. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Os que são de Jesus Cristo crucificaram a sua carne com suas paixões e concupiscências. O que é a carne no mundo bíblico? São as nossas más tendências. E quando eu vou pegando o pecado, eu vou deixando ele de lado. Quando eu vou pegando as minhas tendências, egoísmo, ódio, inveja, busca de prazeres, sensualidade, o que vai acontecendo? Jesus Cristo vai morando em mim de uma maneira tão poderosa, a graça dele vai atuando na minha vida de uma maneira tão poderosa, o Espírito Santo vai andando tão abundante na minha vida, que vai jorrando virtudes de uma tal maneira, que você ama a sua esposa com espírito de sacrifício, você olha para ela com amor, você quer servi-la de todas as maneiras, você quer agradá-la de todas as maneiras, você quer um homem que exercita virtudes dentro de casa, você tem compaixão, misericórdia, você perdoa, você quer agradá-la de... Gente, você vira um homem santificado, tão maravilhoso, que a sua esposa olha para você e vê o reflexo do Cristo dentro da sua casa, morando com ela. É o que aconteceu com a esposa, com Alice von Hildebrand. Ela olhava para o esposo e falava assim, nossa, eu quero ser como meu marido, mas eu não consigo, ele é muito santo. É um homem que não altera a voz porque ele é possuído pela mansidão. É um homem que quando vem as adversidades, ele fica que nem um rochedo porque ele possui a virtude da fortaleza. É um homem que sabe decidir bem porque ele é prudente. É um homem que tem paciência, educa os meus filhos bem. Ele sorri na alegria, como fica firme na adversidade. Ele me trata com esmero. A nossa vida sexual é uma bênção porque é uma entrega mútua dos dois. Isso que deveria ser o que seria uma família cristã. Mas aí veio entrando cada vez mais o pecado. E veio vindo o egoísmo. E veio vindo tantas coisas que vão cada vez mais matando o amor. E aonde que está o princípio de toda desgraça dentro da família? Eu fui convidado para fazer uma palestra numa cidade. E eu mandei um áudio para a moça e falei assim, ó, a gente tem um doutor Gustavo aqui que ele é médico. Acho que muitas vezes quando as pessoas vão lá consultar com ele não chega para a pessoa, lá, senhor João, ó, o remédio que eu tenho que prescrever para o senhor é A, X, B. Não, primeiro ele vai começar a perguntar o que você tem, quais são os seus sintomas, é assim mesmo? Então ele vai perguntar para poder dar um direcionamento melhor. Aí eu mandei um áudio para a mulher e falei assim, qual que é a maior dificuldade que as mulheres estão tendo com os maridos? Por quê? Porque se eu tiver um diagnóstico melhor, eu posso ajudar mais. 90% responderam uma coisa, meus amigos. Eu já quero propor essa restauração para ver se a gente está tendo esse problema, identificar isso daqui, porque se a gente já começar a resolver isso daqui, você vai poder viver uma felicidade muito grande no seu lar. Sabe o que as esposas reclamaram em primeiro lugar? O meu marido é um pagão. Ele só pensa em trabalho, eles só pensam nos seus prazeres, por exemplo, como vida de esporte, sair com os amigos, beber o seu drink, mas em casa não tem reflexo de oração, é um homem mal-humorado, é um homem que quando está na mesa não reza com a família, é um homem que não puxa um terço, é um homem que não tem busca da palavra de Deus, não conhece nenhum livro de igreja católica, vai na missa quando quer, e as mulheres achavam que aquilo era um grande desastre. Agora veja bem, São Vicente Ferrer vai dizer que o homem tem na família o papel de Deus. É ele que é o condutor da fé dentro do lar. É o homem que tem que ser o primeiro como sacerdote do lar a dar prioridade para a vida de oração, conhecer as Sagradas Escrituras, ser um verdadeiro apaixonado e enamorado do Senhor. É o homem que tem que implantar em casa a refeição antes das comidas, disciplinar os filhos com a graça de Deus, visitar o Santíssimo Sacramento, buscar uma vida eucarística, ter devoção a Nossa Senhora. E aí ele faz o que dentro de casa? Ele dissemina dentro de casa o amor divino, ele ensina os filhos o caminho da porta estreita, ele ensina para os filhos a vida dos santos, ele reza dentro da família, ele é a força e o consolo espiritual da esposa.
E aí muitas mulheres reclamam. O meu marido não gosta de questão de vida de oração. Ele não tem lugar para a piedade. E aí não é só neste local onde essas mulheres reclamaram disso. E aí como que um homem que está distante de Deus, ele vai amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela? Santo Agostinho vai nos ensinar que quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais nós nos aproximamos do nosso nada. E aí o que eu vou querer com a minha esposa? É como um homem que um dia eu estava conversando, quando eu estava vendo uma negociação na imobiliária, que ele disse: a minha esposa caiu do céu. Eu falei: nossa, que bênção. Ele falou: não, meu caro, quebrou a vassoura. Dizendo que a esposa dele era uma bruxa. Mas quanto que o homem caridoso, cheio da graça de Deus, não pode chegar dentro do matrimônio dele e ajudar a esposa, que tem alguns defeitos, a descobrir as potências que estão guardadas dentro dela e despertá-la para o amor? Olha o que vai dizer. Isso daqui não é nem um homem de fé, hein, gente? É um psicólogo, eu não sei se vocês o conhecem, chamado Viktor Frankl. Ele desenvolveu grande parte da abordagem psicoterápica dele dentro de um campo de concentração. Ele é judeu. Olha o que ele vai falar sobre o amor. Amar é a única maneira de captar outro ser humano no íntimo da sua personalidade. Ninguém consegue ter consciência plena da essência última de outro ser humano sem amá-la. Por seu amor, a pessoa se torna capaz de ver os traços característicos e as feições essenciais do seu amado. Mais ainda, ela vê o que está potencialmente contido nele, ainda aquilo que não está, mas deveria ser realizado. Além disso, através do seu amor, a pessoa que ama capacita a pessoa amada a realizar essas potencialidades, conscientizando-a de que ela pode ser e do que deveria vir a ser. Aquele que ama faz com que essas potencialidades venham a se realizar. Qual que é o melhor modelo disso, meus irmãos? Olha nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pega uma prostituta e transforma ela numa das mulheres mais santas que já existiu na terra. Eu não sei se vocês sabem, mas os serafins levavam Santa Maria Madalena 7 vezes por dia ao céu. Aquela mulher, depois que Jesus morreu, ela morreu numa gruta porque ela ficava buscando todo dia a Deus no silêncio do seu coração, numa vida de intimidade, de oração, de santidade. Aquela mulher se entregava para os homens por causa de dinheiro. Jesus olhou aquela mulher e disse: ninguém te condenou. Vai e não tornes a pecar. Ele amou aquela mulher e ela era um escândalo da onde ela vivia. Quem diria que Maria Madalena seria uma mulher que aprendesse a amar e viver em sacrifício? Mas Jesus, ele consegue ver ouro no meio dos escrombos. O amor do marido, ele faz isso com a esposa dele. Ele potencializa ela, ele tira as inseguranças dela, as feridas da vida. Eu não tive pai, eu tive problemas na minha infância, eu tenho isso, eu tenho complexo, eu tenho rejeição, um monte de coisa. O amor do marido cura esta mulher, ele fortalece essa mulher. É um amor que levanta a autoestima da pessoa, é um amor que leva ela a buscar a santidade, leva ela a buscar a confiança em Deus. O que um bom homem que ama bem a sua mulher deve fazer? Ele deve estudar a vida dela, observar o comportamento dela e pensar: o que eu posso fazer para servir melhor a minha esposa? O que eu posso fazer para ajudar a minha esposa, para torná-la uma mulher melhor, para santificá-la? É isso, gente, que o amor faz. E ele sabe que isso não é da noite para o dia. E como a paciência é uma característica do amor, e a raiz etimológica da paciência é o sofrer, por isso que o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Porque quando você olha para a cruz, e São Paulo fala assim, desculpa, é porque eu estou imaginando uma cruz, ele olha para a cruz e fala assim: homem, essa é a característica do seu amor. Você não vai viver de prazer.
A vida sexual, quando se ama, é um lenitivo para as cruzes da vida, mas isso não é a essência do matrimônio. A essência do matrimônio é a renúncia e o aperfeiçoamento moral, homens. E aí o homem que entendeu a missão, ele se sacrifica pela esposa dele. Eu quero amar essa mulher, ela tem defeitos, dificuldade, mas eu vou ajudá-la a vencer isso. Eu vou ajudar ela a ser uma santa. Eu vou ajudar ela a ser uma mulher virtuosa. Eu quero dar um exemplo da minha vida para vocês aqui agora. Por exemplo, na casa que eu morava em São Paulo, eu construí uma capela lá para mim e fiz um altar. E o rapaz que fez, o marceneiro, eu cheguei para ele e falei assim: Vano Arley, eu quero que você coloque uma frase aqui para mim. Para que todos os dias, quando eu vier aqui no meu genuflexório, eu olhe para essa frase e me interrogue diariamente se é isso que eu estou vivendo no meu matrimônio. Porque, gente, quando eu morrer, Deus, Ele vai pedir conta dos deveres que eu tive que fazer. Eu estou fazendo apostolado para vocês aqui, eu faço isso com muito amor, eu faço isso há 20 anos, eu viajei muito pelo Brasil, viajei muito fora do Brasil, eu tenho uma sede de ver as pessoas melhores, eu me preocupo com as pessoas, Deus me deu essa graça, mas a minha primeira vocação não é esta. Cristo, Ele não vai me perguntar quantas almas você trouxe para mim, mas Ele vai falar de que maneira você amou a sua esposa e os seus filhos. E quando eu pedi para que Ele colocasse aquilo, é para que eu olhasse e interrogasse-me acerca do meu dever. Eu estou sendo isso? E qual foi a frase que eu coloquei? Marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E logo em cima tinha uma cruz. E eu tinha que perguntar para mim, eu estou sendo um homem crucificado para minha esposa? E aí a gente pode perguntar, mas dói? Mas é para doer. Quando Cristo estava morrendo na cruz, eu vou perguntar uma coisa para vocês, eu quero que vocês respondam da maneira que vier no seu coração. Respondam comigo sinceramente. Quando Cristo estava na cruz, estava doendo muito aquelas dores nele, sim ou não? Sim. Agora respondam a segunda. Ele estava ali sentindo alegria ou tristeza? Somente alegria, porque em Deus não há tristeza. Sabe por quê? Porque ali Ele estava te salvando. E quando o homem está sofrendo, ele tem que sentir alegria, porque ele está se santificando e santificando o lar. Por isso que essa geração hoje, que é entupida somente por prazeres, é uma coisa para acabar com as famílias. Tem um livro chamado A Conjuração Anticristã, que é um tomo desse tamanho falando sobre a maçonaria. E aí teve um cara que fazia parte desses maçons e que ele diz assim: nós não queremos mais o sangue dos mártires, para de matar os cristãos. Porque Tertuliano dizia: mata os cristãos, que a semente o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Então vai nascendo. O mérito desse sangue é muito forte. Por isso que eu acho muito bonito quando o Santo Agostinho dizia: como que foi? Era a respeito da conversão, da morte de São Paulo e da conversão de Santo Estevão. É uma coisa tão bonita. Se Saulo... Bom, eu não vou lembrar aqui. Mas quando os cristãos morrem, nascem outros. Ela frutifica. Você para de ficar matando cristão. Entope os católicos de vícios, porque assim a gente acaba com a igreja. E o que aconteceu? Os vícios vieram com tanta força nas nossas vidas que para nós causa repugnância, a dor e o sofrimento. Gente, olha como que é as nossas sextas-feiras da paixão. O único dia de jejum na igreja, as pessoas fazem bacalhoada, não se suporta, não tem mais austeridade para nada. Aí o que acontece? Qualquer coisa dentro do lar é motivo para briga, xingamento, o cara fica bravo, vai, trai com prostituta, vai para pornografia, sai comprando coisas em excesso, gasta seu dinheiro, se empanturra de doce, porque eu não aguento o sofrimento. Mas aí, gente, não tem como. Porque quando, por exemplo, você vê um carro que ele tem que funcionar a gasolina, você tem que fazer manutenção, o carro foi montado assim e assim que ele vai funcionar. Cara, tu vai colocar água no carro, tu não vai fazer manutenção, ele não vai pegar. Deus te criou para o amor. E a maneira com que você tem que amar a sua esposa é no sacrifício. Se não for assim desta maneira, acabou toda a possibilidade de felicidade no seu casamento. Não tem como. E aí nós temos que nos conscientizar
desta questão do evangelho. Ele estava falando aqui, sobre essa questão do amor que eu acho tão bonito. A pessoa que ama capacita a pessoa amada a realizar essas potencialidades. Olha a vida de Jesus com São Pedro. Olha quem Cristo escolhe. Tudo curva de rio. Mas o que Jesus fez com eles? Os santificou. E santificar uma pessoa é elevá-la à potência do amor. Agora eu quero falar uma coisa para vocês. Eu não vou nem perguntar publicamente aqui para não te expor. Eu quero que você responda dentro do seu coração. Homens, eu não sei que situação que você está no seu casamento. Eu não sei se você está vivendo um casamento feliz, se você está num casamento médio ou se o seu casamento está verdadeiramente uma desgraça. Você não está aguentando mais. Mas uma coisa eu vou falar para vocês aqui. Se vocês quiserem viver isso na vida de vocês, vocês têm que ter uma união profunda com Deus. Eu já falei essa frase, acho que nesse grupo várias vezes. Santo Tomás de Aquino dizia, nós nos transformamos naquilo que amamos. Mas para você receber essa graça de Deus, você vai ter que fazer que nem a Cananeia. Ela chegou para Jesus pedindo socorro por causa da filha dela que estava possessa. O que Jesus respondeu para ela? Lembrem aí alguém que lembra dessa passagem da Cananeia nas Escrituras. Quando ela foi desesperada pedir para Jesus a libertação da filha dela possessa, o que Cristo falou para ela? Não compete dar aos cachorrinhos o pão dos filhos. E ela falou o que para Jesus? Pelo menos as migalhas. Eu estava meditando isso ontem. Se você quiser reter o amor de Deus, você vai ter que ter a capacidade de suportar ser humilhado pelo próprio Deus para você se unir com Ele. Sabe qual que é o problema? A gente acha que ter vida de oração e alcançar a santificação é um estalo de dedo. Gente, não é desse jeito. Jesus ele vai te purificar de uma tal maneira. Olha o que aconteceu com o Beato Henrique Suso. Durante 20 anos na vida do Beato Henrique Suso, ele viveu as maiores penitências e austeridades que a sua mente possa conceber. Ele dilacerava o corpo dele todo, macerava o corpo dele, amarrava as mãos deles em 2 algemas e ficava com o corpo exposto e os bichos comendo a carne desse homem. Você sabe do que é você ficar com o corpo exposto de penitência? Os bichos começaram a comer sua carne e o cara com a mão posta, sofrendo tudo aquilo porque ele queria ofertar aquilo para Deus como sacrifício e tal. E depois que passou 20 anos, um anjo apareceu para ele, 20 anos, e falou assim, Deus manda te dizer que você não fez nada ainda pelo seu amor, porque você se macerou o corpo todo, mas você ainda não renunciou a si mesmo, o seu amor próprio, você é vaidoso. O cara 20 anos fazendo isso, velho. E Cristo manda um anjo falar para você, não fez nada ainda. Aí a gente acha que reter a Deus é da noite para o dia. Gente, é tanta etapa da vida espiritual que tem que passar, é que é começar e não largar o osso. É querer se unir a Deus verdadeiramente, por quê? Porque é somente assim que eu vou conseguir ter um casamento da maneira que tem que ser. Aí você lê na Bíblia, Romanos 5,5. Porque a esperança não engana. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Qual é o tipo de amor que Deus pede para que você tenha com a sua esposa? Não é um amor meramente humano, é um amor sobrenatural, que você ame a sua esposa com o amor de Deus dentro do seu coração. E quanto, irmão, que o mundo está cada vez mais desconectado disso? Eu vou conversar com as esposas, porque eu faço bastante tempo de apostolado. E quando a gente termina uma pregação, normalmente, irmãos, as pessoas não vêm contar pra gente alegria. Se eu terminar, por exemplo, esta pregação hoje, vir um cara querer compartilhar comigo, ele não vai falar assim, Anderson, a minha empresa tá bombando, estamos na melhor fase da minha vida, o meu filho é uma pessoa maravilhosa, santificada, reza o rosário, tá querendo ir pro seminário. Não, vai aparecer pessoa falando um problema e pedindo ajuda. O que as mulheres vêm falar? Meu marido é um homem mal-humorado, tá sempre com a cara trancada. Mas vai ver ele fora. Eu escutei um dia um testemunho desse, quero passar para os senhores. Uma mulher chegou dentro da igreja com um colchão enorme, de casal. Olha só esse negócio.
O padre viu a mulher entrando na igreja e chegou para ela e falou assim: o que você está fazendo com esse colchão aqui na igreja? Ela disse: não, padre, eu vou vir morar aqui. O padre: como assim? Ela falou: não, eu vou vir morar aqui porque aqui para todo mundo meu marido é um santo, mas vai conviver com esse homem dentro de casa. O marido dela era ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Ela falava: casa irmãzinha da igreja, rapaz de Jesus, salve Maria, sorridente, benfazejo, caridoso, loquaz, conversador. Em casa, a boca parece um túmulo, cara fechada, cara trancada, não tem alegria. Agora vai ver com as irmãs da igreja, então eu vou vir morar aqui, porque talvez eu tenha um bom homem aqui. Aí o Ademir, que gosta muito de São Francisco de Sales, ele falava: homens que se comportam como anjos na rua e são demônios dentro de casa. Gente, como é importante dentro de casa a alegria cristã, o bom humor. Vocês já assistiram aquele filme A Vida é Bela? Que quando aquele pai estava debaixo da tirania daqueles homens que queriam matá-lo, eu não sei se eram os nazistas ou os comunistas, eu assisti esse filme há muito tempo. Eram os nazistas? Hã? E aí ele estava lá preso pelos nazistas. Papa João Paulo II recomendava para as famílias assistirem esses filmes. É uma indicação que eu faço para vocês hoje. E aí você vê que aquele pai está com aquele filho, ele fica brincando o tempo inteiro e tentando trazer alegria para o filho dele, a fim de que o filho dele não tivesse a percepção que eles estavam vivendo um inferno. Olha que coração magnânimo, olha que homem maravilhoso. O cara estava para morrer, apanhando, sofrendo com uma vida precária, debaixo da bota dos nazistas, tendo alegria o tempo inteiro com o filho dele. As mulheres reclamam: mas o meu marido é um cara tacanho, depressivo, triste, mal-humorado. Aí a minha esposa me disse esses dias: eu casei com você para que todo dia você me dê uma dose de alegria, porque eu sou muito brincalhão, eu zoo muito com ela, brinco muito dentro de casa. E eu vi que para ela aquilo era importante. Eu falei: nossa, que interessante a Thaís ter me falado isso, né? Então eu preciso sempre cultivar isso, mesmo nos momentos de maiores dores da minha vida. Como que você tem sido dentro de casa, homem? A minha fala, a minha exortação aqui é para você melhorar. Se você chegar aí por uma conversa depois comigo e falar assim: Anderson, eu estou 10 vezes pior do que isso que você está falando, mas se eu estou apontando isso daqui, é para restaurar, gente. Entendeu? Então eu sei que dói um pouco para todo mundo, porque eu também tenho os meus defeitos, viu? Não sou um homem perfeito, não. Quanto tempo que eu já estou falando, Ademir? Da última vez o Gustavo fez uma pregação de 1h30, então eu vou ser que nem ele. Mas é para restaurar. A minha mãe é psicóloga. E ela falou para mim um dia que eu estava conversando com ela, ela falou assim que as pessoas chegam com um problema procurando ela no consultório, mas ela vai cavalcando, sempre desemboca em questões de problemas familiares. Aí ela falou assim: filho, tratando aqui de vida íntima conjugal, né? A quantidade de mulheres que eu atendo que não sabem o que é um orgasmo, porque não se sente amada pelos maridos, mas se sente usadas. A quantidade de homens que chegam em casa do trabalho suado, que procura a mulher para o sexo. Não tem preliminar, não tem beijo, não tem carícia, não tem massagem, não tem nada. Tira a roupa da esposa, penetra a esposa, ejacula rápido, vira para o lado, dorme ou deixa a esposa assim. Se sente usadas, abandonadas. Isso não é amor. Vida sexual das pessoas que estão terrível. Eu lembro uma vez que eu tinha um amigo casal e o professor Felipe Aquino foi na casa deles. E ele tinha lançado na época um livro sobre vida sexual no casamento. Ele falou: como está a vida sexual de vocês? Não tem. Ele falou: toma cuidado, porque o adultério e a separação pode entrar. Porque não é comum que dentro de uma vida de um sacramento, e vocês são novos, esteja extinta a vida sexual do casal. Passou um pouco tempo, eles se separaram. E sabe o que eu fico com dor? Fazia apostolado pró-vida, falava contra o aborto, falava sobre família. Se separaram. Sabe o que o Padre Pio dizia sobre o divórcio? O caminho do divórcio é o caminho do inferno. E aí quantas pessoas que vão para o casamento...
Ah, se não der certo, divorcia. Agora eu vou trazer um dado aqui, como isso é uma mentalidade anti-amor. Olha o que o padre Monsenhor Álvaro Negromonte, nós temos um livro lá na Editora Imaculada chamado Noivos e Esposo, porque os casamentos fracassam ou dão certo. É um curso de preparação e vida conjugal. Olha o que ele vai falar aqui, ó, sobre a questão do divórcio. As próprias estatísticas respondem. Com aquela abundância de conhecimento que enriquece em seus livros, o padre Leonel Franca nos oferece valiosos dados que bem mostram a maneira pelo qual o divórcio mina a felicidade dos cônjuges. Entre as suas desgraçadas consequências, contam-se, olha esse dado, gente, eu acredito que vocês nunca escutaram isso, porque até eu ler isso daqui eu também nunca tinha escutado. Olha aqui os frutos dos divórcios. Essa desgraça é consequência, conta-se a morte prematura, o suicídio e a loucura. Entre os divorciados, a vida é mais breve que entre os casados, viúvos ou solteiros. E ele vai falar, isso não parece indício de felicidade. Citando números quanto à loucura, o padre Franca mostra que sobre 100 mil habitantes de uma cidade, enquanto enlouquecem na Baviera, isso daqui está falando da Alemanha, 52 homens e 73 mulheres casadas enlouquecem 556 homens e 588 mulheres divorciados. Ele vai falar que esse número é 10 vezes mais, portanto. E ele vai falar que espécie de felicidade que é essa? Ele vai falar, são numerosíssimos dados com que demonstram a frequência dos suicídios entre os divorciados, maior que entre os demais e em toda parte. As suas estatísticas abrangem cerca de 20 países e o número de suicidas divorciado é 5 e 6 vezes maior. Ele vai falar, estranha felicidade essa que leva ao suicídio. É o que o mundo prega. Se casar e não der certo, separa. E nós aprendemos o quê? O amor é para sempre. Eu quero ir até o final. E aí vai ver o fruto de filhos de pais separados. A dor que é. E aí vocês como homens devem ter uma busca frenética por poder ser o melhor marido que você puder. Eu quero dar um testemunho para vocês aqui. Eu vou abrir um pouco da minha vida conjugal e falarei com o maior respeito possível sobre isso. Eu estava um dia estudando em casa e a minha esposa estava na casa da minha sogra com a minha filha Maria Clara e ela estava grávida do Gabriel, do meu segundo filho. E eu sabia mais ou menos o horário que ela ia chegar e eu estava lá com a minha mesa lotada de livros. É uma das coisas que eu gosto de fazer na minha vida. Estudar no silêncio. E quando eu olhei para o lado assim, tinha uma pilha de louça, mas grande. Aí vi a sala, não estava muito bem arrumada, o quarto também não. Aí eu falei assim, tadinha da Thaís, ela vai chegar cansada. E como o temperamento dela é o sentimental, ela vai querer arrumar a casa toda e vai dormir arrebentada de cansaço, com dor na perna e tantas outras coisas. Naquele momento eu saí de mim, renuncia-se a si mesmo. Eu falei, não, eu vou renunciar ao meu prazer do estudo aqui agora e fui e comecei a fazer uma faxinona em casa. Mas aquela louça que eu peguei o bombril, catei a parte, ia esfregando. Perguntem para mim, estava gostoso? Não, não estava gostoso. Eu preferi estar sentado estudando. Mas eu catei e comecei a passar o bombril e louvando a Deus e cantando. E é para minha esposa. Dei um trato na cozinha, dei um trato na sala, cheguei lá no quarto, arrumei tudo direitinho. Quando ela chega com a Maria Clara, ela estava cansada. Oi, amor, aquele semblante meio abatido, né? Só que quando ela já foi entrando na sala, ela viu que estava mais arrumadinho, os olhos dela começou, né? Ela tem uns olhos, parece uma jabuticabona assim, né? Começou a olhar assim e tal. Quando ela foi na cozinha, né? Ai, amor, me deu um abraço, né? Aí depois, quando ela foi no quarto, viu que estava tudo arrumadinho, o lençolzinho batido na cama, tudo bonitinho. Nossa, eu vi aquela mulher feliz. Gente, é nisso que é maravilhoso. Gente, eu garanto para vocês uma coisa, falando de coração para vocês, ó, eu fiquei mais feliz do que ela vendo a felicidade dela. Aí eu tinha tomado banho recente, antes dela chegar, ela foi, tomou um banho, e quando ela foi deitar na cama, veio aquele pezinho intruso dela na minha canela, assim, ó, só subindo. Vocês não vão dar nenhuma risada?
Que sorriso maravilhoso, hein, irmão? Houve um momento de união na nossa vida conjugal, de entrega e de um amor profundo, em que eu faço o possível na minha vida conjugal para me entregar por inteiro pensando na minha esposa. E com muita delicadeza eu falo para os senhores, eu não tenho nenhum problema nessa área na minha vida, nem vírgula, eu não sei o que é isso. Porque eu respeito tanto ela. Porque eu amo tanto ela. Porque eu me sacrifico tanto por ela. Aquele corpo da minha esposa é templo do Espírito Santo. Aquele corpo dela carregou os 4 amores da minha vida, que são meus filhos. Eu preciso honrá-la. Tem um homem chamado Malco, a esposa dele era uma santa. A esposa dele era tão possuidora da graça divina que quando ele vê a esposa dele, ele fazia uma reverência para o Deus que habitava nela. O nome da esposa é Santa Margarida, Rainha da Escócia. E eu vivo procurando meios de servir a minha esposa e de me sacrificar por ela. E quando nós temos os nossos desajustes conjugal, eu peço perdão, desculpa, eu fui impetuoso. Por exemplo, eu tenho um problema na minha vida que eu acredito que alguns homens aqui têm, porque quem é emotivo tem esse problema, um pouco irascível, bravo. Eu estava percebendo que eu estava dando probleminha dentro de casa e eu fiz um livro só para isso na editora, tá ali, é aquele primeiro, Mansidão, a Virtude do Coração de Jesus. Eu falei, cara, como que eu controlo melhor a minha ira? Porque isso daí está atrapalhando no meu casamento, eu não devo ser assim com a minha esposa. Eu vi que não tinha no mercado católico, reuni 21 textos sobre a mansidão e comecei a meditar isso no Santíssimo Sacramento todo dia. Eu falei, até eu não crucificar essa área da minha vida, eu não paro de ficar em cima desse negócio. Por quê? Porque a minha esposa não é obrigada a ficar recebendo as minhas bravezas dentro de casa. E eu falo isso para testemunhar, irmão, porque para mim é uma alegria poder compartilhar com vocês. Não é motivo nenhum de orgulho da minha parte, no sentido assim, não, eu sou um homem muito bom. Não, eu sei muito bem quem que eu sou, gente, diante de Deus. Mas eu estou testemunhando para vocês porque para edificá-los, no sentido assim, eu estou tendo essa dificuldade, Anderson, o que eu faço? Bate na virtude até ela expulsar o vício ou a debilidade. O maior prêmio da sua vida vai ser você ser o melhor marido do mundo. Você vai sentir isso daí no peso, no seu julgamento particular. O que coroa maravilhosa você vai receber da parte de Deus se você for um homem exemplar, santificado, virtuoso, justo dentro da sua casa. Quantas mulheres, irmãos? Eu não sei se os senhores já escutaram falar que tem um livro que é até de um autor protestante, mas eu vou falar aqui agora porque eu não esse negócio de literatura protestante não é muito minha cara. Mas é que ele fala mais em linha psicológica, né? Então, em linha psicológica, até o padre Paulo Ricardo cita alguns autores protestantes quando ele fala da questão da pornografia, né? Mas tem um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, muita gente conhece. Aí ele falou que você tem que estudar essas linguagens do amor para identificar, né, no seu cônjuge qual que é a linguagem do amor que ele mais precisa. Aí tem, sei lá, mulher que tem a linguagem do amor do cuidado. Então, quando a sua esposa está doente, ela se sente muito amada quando você pergunta para ela, amor, quer que eu compre um remédio? Ela se sente muito cuidada. A linguagem de amor de palavra de afirmação, quando ela se arruma, você fala que ela está muito bonita. Ou a linguagem do amor de presente, aí você fala, não, mas a minha esposa tem todas essas linguagens, né? Quer tudo. Mas ela tem uma linguagem maior, né? Que é a linguagem de amor que mais caracteriza com ela. Eu ia falar alguma coisa aqui em cima disso. Me deu um branco sobre a linguagem do amor. Acho que eu ia trazer algum exemplo da minha casa. Fala mais, Ademir. É que foi antes disso. Bom, eu sei que eu faço o quê? Eu fico meio que estudando a vida da minha esposa e buscando essas coisas para entender qual que é a linguagem de amor e para poder tratar ela naquilo que ela precisa. E a linguagem de amor da minha esposa é muito relacionado ao cuidado e à segurança.
ela é filha de pais separados. Então, por causa disso, ela já tem isso. Então, ela precisa sempre dessa afirmação. Ela gosta muito de quando ela está doente, enferma, que eu vou junto dela, que eu medico ela, que eu faço massagem nela. Ela se sente muito amada por isso. Então, eu sempre estou querendo fazer por causa disso. Lembrei o que eu ia falar, Demir. Então, por exemplo, uma linguagem de amor dentro das famílias hoje. Qualidade de tempo. E aí eu vi uma coisa que eu achei impressionante. Até mandei esse vídeo para minha esposa. Tem um homem na internet que ele é muito famoso nesse negócio do mundo de bodybuilder. Acho que o Ademir deve conhecer. Chama Paulo Musi. É um cara estrondosamente forte. Ele é médico. Não chega no pé do Dr. Gustavo, né? Olha o jabá! Olha o jabá, Dr. Gustavo! É um homem assim que tem um conteúdo maravilhoso. Milhares de seguidores na internet. Todo dia ele faz a livezinha dele lá, andando na bicicleta ergométrica, falando sobre dieta, saúde. É um homem que tem milhões de seguidores. E aí a esposa dele estava num podcast e que dizia que toda semana eles estão bastante tempo juntos. Eles saem os dois sozinhos juntos para ir jantar, para ir conversar, celular de lado e conversar. Não ficar falando de problema. Como que está a sua vida? O interesse mútuo um pelo outro. Como que você está? Tá lá. E sabe o que eu fiquei impressionado? O Musi, ele não é um homem de fé católica, de que vai para a igreja, frequenta sacramentos, nada. Eu sei que ele estudou num colégio católico, inclusive no Colégio Sagrado Coração de Jesus, quando eu vi ele postando isso até, mas não mostra que ele é um homem que vive a fé. E a quantidade de esposas que reclama? Meu marido nem sequer conversa comigo, não sabe nada da minha vida. É uma conversa pesada. Qual foi a última vez que você levou flores para sua esposa? Uma caixa de chocolates, que você viu que ela estava um pouco com dor no pé, que você pegou um óleo e fez uma massagem no pé dela, cheio de afeto, de amor, de cuidado com ela. Amor, vamos sair para jantar junto? Ou se vocês, sei lá, estão vendo um momento de dificuldade financeira, depois que as crianças forem dormir, vamos fazer alguma coisa junto. Dá um testemunho aqui também da minha vida para vocês. Antes de eu casar, a Thaís viajava muito comigo para as missões. E um período do casamento, ela viajava comigo, rodando o Brasil. Quando ela engravidou, ela chegou e falou assim para mim, agora eu tenho um dever de mãe, que é educar os nossos filhos. Eu tenho que discipliná-los, levá-los à virtude, e uma das coisas que eu quero nos meus filhos é que eles sejam senhores do tempo dele. Então, todos os dias, essas crianças vão dormir determinado horário. Porque eu não quero que elas depois fiquem com sono destruído, porque depois elas não vão ter uma vontade de ferro e tal. Só que outra coisa, eu não quero os meus filhos dormindo muito tarde, porque depois que eu fazer os meus filhos dormir, o meu tempo de esposa é seu. Pra gente conversar, pra gente rezar, pra gente namorar, pra gente fazer uma comidinha junto. O que a gente faz às vezes? Eu vou com uma azeitona, um queijinho, um salame, corto, fico lá conversando com ela, assiste alguma coisa junto, a gente gosta de assistir o MasterChef, assiste um filme com bom conteúdo, faz um momento de oração, lê um livro junto, tempo de qualidade da vida conjugal. Celular de lado. Celular de lado. O meu tempo é seu. Você é a prioridade na minha vida agora. E aí a Bíblia vai dizer que aquele que não cuida da sua casa é um renegado, pior do que o infiel. Fazer com amor, tratar com amor. Gente, a quantidade que eu gosto de sair de casa e levar flores para minha esposa. Gente, às vezes eu levo uma flor barata, uma flor. O sorriso dela. Porque o lance não está no valor que a flor custa, mas na intenção de amor que eu estou fazendo de levar para ela. Agradar. Deixar um bilhetinho. Falar palavras bonitas. Convidar para oração junto. Como que isso é gostoso? E aí o que acontece, gente? Vive uma paz dentro de casa. E quando tem conflitos? Gente, isso que eu aprendi é maravilhoso. Em Medjugorje, quanto tempo que eu estou falando, Ademir? Em Medjugorje, uma aparição de Nossa Senhora na Bósnia, a Nossa Senhora disse assim, para quando a mulher for entrar dentro da igreja, não entrar com buquê, entrar com uma cruz. Olha que coisa linda que vocês vão escutar agora.
e que aquela cruz seja abençoada e colocada no quarto, sobre o leito. E que todos os dias, antes de dormir, se faça um momento de oração de perdão, passando o dia. Você sabe quantos casamentos foram desfeitos que fizeram isso? Nenhum. Nenhum. Porque o perdão é feito diante da cruz. E o perdão é uma renúncia de si. Eu crucifico o meu orgulho, o meu amor próprio, a minha vaidade, a minha soberba. Eu peço perdão, eu aceito o perdão e reconcilia. Gente, eu faço muito isso no meu casamento. Quando não, Thaís, me perdoa, desculpa, eu errei, eu quero me redimir diante de você. Ela também faz isso comigo. Por quê? Porque Shakespeare dizia, quando a gente tem ressentimento da outra pessoa, é como se a gente bebesse veneno e esperasse que o outro morra. Faz um mal danado pra gente isso daí. Porque na verdade, gente, isso daí vai gerando ódio no coração e é o oposto do amor. 1 João 3,15, aquele que odeia seu irmão é um assassino, a vida eterna não permanece em nenhum assassino. Então sempre ter essa pomada do perdão, como dizia um padre, né, que foi muito famoso na Renovação Carismática, padre Alírio Pedrini, sobre perdão cotidiano. Jesus fala 70 vezes 7, sempre que tiver algum problema, não vou ficar com ressentimento, com ódio, carrancudo, não. Não, eu vou lá perdoar. Por isso que a cruz, ela é maravilhosa, porque eu me renuncio a mim mesmo. Eu não quero saber se eu vou ficar cheio de carranca, de soberba, eu sou a pessoa que tem a razão, principalmente aqueles que têm um temperamento forte. Não, eu vou me humilhar, vem cá, vamos dar um abraço, vamos mandar esse demônio embora. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer, não deixa que o sol se ponha sobre o vosso ressentimento. Efésios 4:26. No versículo 27, não deis lugar ao demônio. O ressentimento, Satanás toma posse. Quando um padre amigo meu falou que ele viu um documentário de várias pessoas que viveram uma experiência, quase morte, que chama isso daí. Experiência de quase morte, que viram seu julgamento e tal, disseram que a coisa que mais dificulta a entrada no paraíso é a falta de perdão. Amar, amar, amar. E quando a gente vai falando desse amor, o que é amar? Amar é querer o bem do outro enquanto outro. Isso dizia Aristóteles, Santo Tomás de Aquino. Agora, gente, uma das coisas que é interessante a gente entender é que quando se fala amar é querer o bem do outro, querer é um ato da vontade. Aí quando a gente escutou aquela musiquinha lá, a alegria está no coração, acho que todo mundo conhece, né? De quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele... Aí tem uma parte que ele vai falar assim, ó. O sentimento mais precioso que vem de nosso Senhor é o amor que só tem. Essa música está errada, gente. E não deveria mais ser cantada. Por quê? Porque o amor não é um sentimento, é um ato da vontade. Você não sente uma coisa gostosa. Você age. Crucificando o seu próprio eu e contrariando os seus caprichos. É querer, é ato da vontade, é querer o bem de quem? Do outro, da minha esposa, como nós estamos dizendo aqui. Reclamação de mulheres. Meu marido só pensa em trabalho. A vida dele é só business, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Cara, eu vivi uma situação disso que foi muito difícil para mim. Mas me deu uma dor no coração. Eu fui pregar um retiro para homens no estado do Brasil. Eu vou ter que falar isso daqui para vocês. Eu queria um dia fazer, mas agora eu vou ter que falar. Será que eu falo ou não? Eu não vou falar tudo, mas vamos lá. Eu não vou poder fazer tudo, que eu acho que seria interessante a gente fazer um retiro de homens para nós, quando fazer um ano. Lembra que a gente tinha combinado? É que esse algo que eu iria falar aqui agora iria quebrar uma surpresa que eu quero preparar para vocês. Então eu não vou falar tudo. Mas lá no encontro, tinha um homem. E quando terminou o encontro, teve um momento bonito, né? Claro, que foi na missa. As esposas estavam lá. E eu cheguei para esse moço, que eu tinha conhecido no evento, e falei, cara, me apresenta a sua esposa. Aí ele ficou constrangido, começou a balançar a cabeça. Eu falei, o que foi? Ela não veio? Ela tá mal? Não estou mais casado. Eu falei, irmão, desculpa. Ele falou, não, cara, mas vem cá que eu vou te contar o que foi. Eu era um homem workaholic, viciado em trabalho.
Foi muito duro o que ele falou. Eu tinha um amigo da igreja que frequentava a minha casa. Eu só viajava. Ele conversava com a minha esposa pelo WhatsApp, ficaram muito amigos. E acabou que nessas viagens minhas ele foi visitando a minha casa, conversando, dando aconselhamento. E ela me traiu estar com ele hoje. Porque ela falou, esse homem me dá atenção, você só pensa em trabalho. Eu não preciso de ferro, eu não preciso de perfume, de roupa cara de viagem, eu preciso da sua presença. Você não me deu a sua presença, então esse homem está me dando. Olha que desgraça. Olha que desgraça. Acho que todos os homens precisam de trabalho. Isso daqui chama escola de... É um modelo de homem de virtude que trabalha. Mas o trabalho não era o tudo da vida dele. Ele não deixou de cuidar de Nosso Senhor porque ele trabalhava. Tome cuidado com isso. O tempo com a sua esposa, claro, com os filhos, mas como é para a vida conjugal. Eu vou fazer um roteiro aqui desta questão do amor, aqui para vocês, que eu tinha estudado hoje, para a gente já indo para o encerramento. Eu queria ter preparado muito melhor essa palestra, mas o Dr. Gustavo está acompanhando, eu estou com a saúde muito debilitada, está muito difícil. Ontem eu fiquei de cama à tarde. Nossa, graças a Deus. Hoje Deus me deu uma graça de estar bem para vir aqui pregar para vocês. Eu estou me sentindo até bem. Rezem pela minha saúde, está muito difícil tudo. Eu queria ter me preparado melhor, mas se sair alguma coisa aqui da minha boca que vai poder ajudar vocês, eu já saio daqui feliz porque eu continuo afirmando o meu interesse de ter vindo pregar para vocês. É que o seu casamento seja cada vez melhor. Mas ele vai falar algumas coisas da maturidade do amor aqui, que eu gostaria de ler para vocês, para a vossa reflexão. O nome do livro que eu vou estar falando aqui é um livro chamado A Maturidade, então ele pega sobre a maturidade em vários aspectos da vida. Ele vai falar assim, é significativo verificar como essa imaturidade parece ser uma característica da atual geração. No nosso mundo altamente técnico e cheio de avanços científicos, pouco se tem progredido no conhecimento das profundezas do coração, e daí resulta aquilo que Alex Carrel, Prêmio Nobel de Medicina, apontava no seu célebre trabalho O Homem, esse desconhecido. Ele vai dizer, vivemos hoje o drama de um desnível gritante entre o fabuloso progresso técnico e científico e a imaturidade quase infantil no que diz respeito aos sentimentos humanos. Ele vai colocar aqui, mesmo em pessoas de alto nível intelectual, ocorre um autêntico analfabetismo afetivo. São indivíduos truncados. O que é uma pessoa truncada, gente? Eu não consigo captar essa palavra. Alguém poderia me ajudar? O que é uma pessoa truncada? Ademir, dá um Google aí. Truncado. Aqui, são pessoas truncadas, incompletos, mal formados, imaturos. Estão preparados para trabalhar de forma eficiente, mas são absolutamente incapazes de amar. Você percebeu? O cara é super inteligente, progresso científico, trabalha, cuida, é empresário, faz aquilo. Truncados é incompleto? Ah, tá. Mutilado. Cortando a potência maior que é o amor. Então ele vai falar assim, esta desproporção tem consequências devastadoras. Basta reparar na facilidade com que as pessoas se casam e se descasam, se juntam e se separam. Dão a impressão de reparar apenas na chamada epidérmica do amor e de não aprofundar nos valores do coração humano e nas leis do verdadeiro amor. Quais são então os valores do verdadeiro amor? Que significado tem essa palavra? O amor, na realidade, tem um significado polivalente, tão difícil de definir. Não, calma aí lá. É esta outra página aqui agora. Peraí, Não, é aqui mesmo. Me perdoem, gente. O amor, na realidade, tem um significado polivalente, tão difícil de definir, que já houve que quem dissesse que o amor é aquilo que se sente quando se ama. E se perguntássemos o que se sente quando se ama, só seria possível responder simplesmente amor.
Esse círculo vicioso deve-se ao que o insigne médico e pensador Gregório, não sei o que lá, descrevia com precisão. O amor é algo muito complexo e variado. Chama-se amor a muitas coisas que são muito diferentes, mesmo que a sua raiz seja a mesma. Eu tinha pegado aqui, nesse livro aqui, um trajeto sobre a questão do amor na maturidade. Deixa eu ver se eu grifei aqui, ó. Aqui, ó, beleza. Ele vai dizer aqui, ó, sobre o tipo de amor dessa época, ó. Edifica-se a vida sentimental sobre uma base pouco sólida. Confunde-se amor com namoricos, atração sexual com enamoramento profundo. Todos conhecemos algum Dom Juan, um mestre na arte de conquistar e um fracassado à hora da abnegação que todo amor exige. Gente, isso daqui é muito forte. Olha na hora da conquista como a potência da pessoa fica, passa perfume, fica bonito, conversa bem, educado, quer dar um perfuminho, manda mensagem bonita, sei lá, faz de tudo. Conquistou, passou um tempo, vamos provar o verdadeiro amor. Hora da abnegação, do sacrifício. Isso daqui, o que ele diz é muito forte, gente. Incapazes de um amor maduro, essas pessoas nunca chegam a assimilar aquilo que afirmava Montesquieu, é assim que chama? Montesquieu. É mais fácil conquistar do que manter a conquista. É o que a gente vê hoje. Na hora de conquistar, beleza. Depois, para manter a conquista, nada. Diviniza-se o amor. A pessoa imatura, escreve Henrique Rojas, idealiza a vida afetiva e exalta o amor conjugal como algo extraordinário e maravilhoso. Isto constitui um erro, porque não aprofunda na análise. O amor é uma tarefa esforçada de melhora pessoal, durante a qual se burilam os defeitos próprios e os que afetam outro cônjuge. Olha isso daqui, gente, que coisa mais sensata. O amor é uma tarefa de melhora pessoal. Eu tenho que mandar bala nos meus defeitos. Extirpar, lutar para isso. A pessoa imatura converte o outro num absoluto. Isto costuma se pagar caro. É natural que ao longo do namoro exista um deslumbramento que impede de reparar na realidade. Fenômeno que Ortega y Gasset designou por doença da atenção. Mas também é verdade que o difícil convívio diário coloca cada qual no seu lugar. A verdade aflora sem máscaras. E à medida que se desenvolve a vida ordinária, vai aparecendo a imagem real. Gente, conviveu, já era. Começa a ver defeitos. Por isso que na vida conjugal o amor mútuo é maravilhoso. Por quê? Porque ajuda a ambos a se superarem. Se tem amor, vai. Se não tem, fracassa. E essa questão de colocar o absoluto na pessoa é uma desgraça. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer em 1 João 4,8, Deus é amor. Aí Santo Tomás nos ensina, só Deus satisfaz. Aí quando a gente busca essa satisfação no próximo, vê uma frustração muito grande. Teve uma palestra do Padre Paulo Ricardo que eu vi que ele dizia assim, que as pessoas casam para viver bem a sua solidão. Porque é só Deus que pode encher o coração dessa pessoa. Não adianta a esposa buscar tudo no marido, nem o esposo tudo na mulher. Se eu estou pleno do amor de Deus, o meu amor conjugal é muito elevado. Já estou terminando, gente. No imaturo, o amor fica cristalizado, como diz Stendhal, nessa fase de deslumbramento e não aprofunda na versão real, que o convívio conjugal vai desvendando. Quando o amor é profundo, as divergências que se descobrem acabam por superar-se. Quando é superficial. Não, acabam por superar-se quando é superficial. Por ser imaturo, provocam conflitos e frequentemente rupturas. Quantos casamentos que não suportam nada? Vem conflito, ruptura, por causa desse tipo de amor que se vive hoje. A pessoa afetivamente imatura desconhece que os sentimentos não são estáticos, mas dinâmicos, são susceptíveis de melhora e devem ser cultivados no viver cotidiano. São como plantas delicadas que precisam ser regadas diariamente. O amor inteligente exige o cuidado dos detalhes pequenos e uma alta porcentagem de artesanato psicológico. A pessoa consciente, madura, sabe que o amor se constrói dia após dia, lutando por corrigir defeitos, contornar dificuldades, evitar atritos e manifestar sempre afeição e carinho. Os imaturos querem antes receber do que dar. Quem é imaturo quer que todos sejam como uma peça integrante da máquina da sua felicidade. Ama somente para que os outros o realizem.
Amar para ele é uma forma de satisfazer uma necessidade afetiva, sexual ou uma forma de autoafirmação. O amor acaba por tornar-se uma espécie de grude que prende os outros ao próprio eu para completá-lo ou engrandecê-lo. Mas esse amor, que não deixa de ser uma forma transferida de egoísmo, desemboca na frustração. E ele continua dizendo: procura cada vez mais atrair os outros para si e os outros vão progressivamente se afastando dele. Acaba abandonado por todos porque ninguém quer submeter-se ao seu pegajoso egocentrismo. Ninguém quer ser apenas um instrumento da felicidade alheia. E aí depois ele vai dizer uma frase de um psiquiatra espanhol muito bonito, que não há felicidade senão há amor, e não há amor senão há renúncia. Meus queridos irmãos, Deus vos chamou para o amor. Voltando para o início, o amor está no Evangelho, Cristo crucificado, e como eu deixei claro aqui, não é da noite para o dia que isso se conquista, mas deve ser uma labuta diária das nossas vidas, deve ser uma luta de nós procurarmos. E aí sim, meus irmãos, na vossa morte, quando vos apresentar diante de Cristo, vocês serão felizes. Não se esqueçam que o médico, quando ele ama um paciente, quer salvar o paciente, ele precisa de uma cirurgia ou de uma injeção, ele vai ter que dar para salvar a pessoa. Então, às vezes machuca, mas é para curar aquela doença, é para curar aquela enfermidade. E eu desejo de todo o coração que vocês possam refletir um pouco, depois disso que foi falado, no vosso dever. Só que para você refletir um pouco sobre isso, você não pode deixar o celular te dominar depois que você sair daqui. Se confronta, olha para o seu interior. Porque se você deixar a graça de Deus trabalhar, pode acontecer uma restauração maravilhosa na sua vida. E é por isso que eu estou aqui, é por isso que essa escola de São José existe. São José fundou essa escola para que nós possamos amar segundo a maneira de Deus. E que Jesus, que é o Rei de amor, o seu sagrado coração, conceda-nos a graça de aprendermos com Ele mesmo, que é o mestre do amor. Nós te apresentamos aqui, Senhor Jesus, todos esses homens que estão aqui, principalmente a vida conjugal de cada um. Eu quero te apresentar, Senhor, as alegrias e as dores, as virtudes e as debilidades, todas as lutas que estão enfrentando. Eu quero pedir aqui que o Senhor estenda as suas mãos, a sua bênção sobre todos esses matrimônios e que o Senhor, como um Deus de misericórdia, derrame o seu sangue sobre todos esses homens aqui, e se dentro desses matrimônios houve alguma palavra de maldição, alguma praga, algum feitiço, alguma coisa diabólica, que eu peço que o Senhor, pelo poder do seu sangue, destrua. Se dentro desses casamentos está acontecendo mágoa, ódio, ressentimento, que o Senhor ajude-os a perdoar. Se algum desses casamentos está acontecendo algum tipo de infidelidade, se algum desses homens que estão aqui presentes estão lutando, Senhor, com a pornografia, ajude o Senhor, porque o Senhor quer ajudá-los. Eu te peço, Jesus, que a sua caridade se manifeste aqui, que o seu coração maravilhoso, e ainda a gente está no mês do precioso sangue, que o seu sangue exorcístico, santíssimo, venha banhar a vida de todos esses homens, para que eles possam ser maridos segundo o coração de Deus.